Olá, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, né? Muitas vezes a pessoa assiste o vídeo sozinho, né? Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe, ilumine a tua mente e o teu coração. Que você possa compreender as palavras de Deus, que ela possa entrar no teu coração, te libertar de todas as trevas, afastar tudo que é ruim, todo pensamento negativo, maligno, tudo que é mal. Que você possa desenvolver todas as potencialidades da tua vida. Que assim seja, amém. Ó Espírito Santo, ilumina a nossa mente e o nosso coração, ó Divino Espírito Santo, para que possamos compreender as palavras de Deus e praticar e obedecer. Amém. Essa palavra aqui nos salva. Bom, gente, nós estamos fazendo umas reflexões sobre o Apocalipse, depois nós vamos fazer sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus e o que mais Ele quiser revelar. Os dons sobrenaturais do Espírito Santo. O mundo espiritual é mais real do que o nosso. É mais real do que o nosso mundo espiritual e é maravilhoso. Ali não tem dor, não tem velhice, não tem doença, não tem decadência, não tem fraqueza de memória, ali não tem tristeza para quem está do lado do Senhor Jesus, como ele falou, né? Agora, quem não quiser ir com Deus, ele deixa ir para o reino de Satanás, né? Que é de trevas, de escuridão, dor e tormento. Amém? Então vamos ler, no último vídeo nosso nós fizemos até o capítulo 16, versículo 2, né? O capítulo 16 do Apocalipse fala sobre as 7 taças da ira de Deus, as últimas 7 taças, né? Os 7 últimos flagelos, né? São 7 anjos, cada um com uma taça, né? Que representa ali dentro o conteúdo que Deus vai derramar sobre a terra, por isso que fala taça, né? E cada um dos anjos. Então, o primeiro anjo nós vimos que derramou sobre a terra a sua taça e formou uma úlcera atroz e maligna nos homens, né? Uma enfermidade, uma praga, alguma peste. A gente não sabe direito o que é aqui. Pode ser uma doença que vem ainda, né? Diz que essa úlcera maligna nos homens que tem o sinal da fera, né? A marca da besta, né? Aquele número, o número da besta, né? Talvez a marca da besta. E se prostravam diante de sua imagem, né? A fera, a besta do Apocalipse, né? 7 cabeças e 10 chifres, né? Se prostra diante da besta, quer dizer que obedece às leis do G20, né? Desse governo mundial endemoniado que é contra as leis de Deus, contra os mandamentos de Deus. Entendeu? Então aqui o segundo derramou sua taça sobre o mar, esse tornou sangue como de um morto e pereceu todo o ser que estava no mar. Nós vemos lá atrás no Apocalipse, quando vai abrindo os selos, que um dos selos é derramado no mar e o mar, ele morre uma terça parte dos animais, né? Quer dizer, a poluição, contaminação do ser humano, a sujeirada do ser humano, então morre a terça parte dos animais do mar. E agora está dizendo aqui que morre todo ser que está no mar. É uma coisa terrível isso, hein, gente? O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, esse tornou-se sangue como de um morto, e pereceu todo o ser que estava no mar. Agora, me veio uma luz aqui para mim, nunca tinha pensado nisso. Por exemplo, o sangue como de um morto. Como que é um sangue de um morto? É escuro, né? De podridão, né? Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falando para vocês aqui, vamos estudar mais sobre isso, pode ser uma revelação do Espírito Santo. Né? Porque diz assim, ó. Esse tornou-se sangue. Eu vou procurar nas traduções mais antigas da Bíblia, em outra linguagem, para ver qual que é a frase correta disso, né? O que ele quer dizer com tornou-se sangue como de um morto. Porque podia ser o sangue de um vivo, não precisava pôr sangue de um morto, é só o mar, né? E a água se tornou-se sangue, não é verdade, gente? Não precisava dizer aqui como de morto. Então, como de morto, quer dizer, ele não vai ficar vermelho. Podia até ficar, você sabe que tem uma alga, quando ela dá empesteia tudo, que ela é uma cor vermelha, parece sangue essa alga, né? Mas aqui está dizendo que é o sangue como de um morto. Como é que é um sangue de um morto? Ele é meio escurecido, né? É preto, é estranho. Talvez um meteoro cair na terra, talvez abrir e sair petróleo no mar, no fundo do mar, com vulcão, sei lá, né? Diz que morre todo ser que está no mar. Depois, o terceiro derramou sua taça sobre os rios e as fontes das águas que se transformaram em sangue. Você vê? As 10 pragas do Egito vão voltar a acontecer no mundo. Era uma prefiguração. E também vai haver a libertação do povo. Como foi protegido aquelas pragas, assim também vai ser protegido o povo que teme a Deus, que está debaixo do sangue de Jesus, né?
da proteção de Deus, porque na realidade não é bem Deus que faz essa maldade para o ser humano nada, é apenas colheita do mal plantado na terra, dos homens maus junto com os demônios, e os outros coniventes e os outros passivos, né? Então diz assim que as águas se transformam em sangue. Ouviu então o anjo das águas, que tem um anjo encarregado de cuidar das águas, dizer: Tu és justo, tu que eras o santo, e que assim julgas, porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhe deste também sangue para beber. Eles o merecem, tá vendo? Então diz que vai se transformar em sangue as águas do rio, né? Aí a gente não sabe se é com água, se é contaminação química, se é coisa de guerra, se é coisa da natureza, né? Ouviu o altar dizer, quer dizer, uma voz que sai do altar, né? Sim, Senhor Deus dominador, são verdadeiros e justos os seus julgamentos, né? O quarto derramou, aí é quarta taça, o quarto anjo, né? O quarto derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo, tempestade solar, entendeu? Então vai dar aquela quentura maior, a temperatura vai subir, né? Queimar não é que vai torrar, porque as pessoas vão continuar vivas, inclusive com a boca nojenta para blasfemar, em vez de se arrepender, né? Diz assim: o quarto derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo, e os homens foram queimados por grande calor, ó, calor, não é que vai ser torrado. E o que eles fizeram? Se eles fossem torrados, eles não iam ter boca para falar, né? E amaldiçoaram o nome de Deus, quer dizer, a temperatura vai aumentar e as pessoas vão maldizer a Deus, em vez de ver que coisas estranhas estão acontecendo e se arrepender e pensar que existe um Deus e clamar ajuda por ele, pedir ajuda dele, né? Você vê que o ser humano, e já é assim, né? As pessoas chovem, desgraça, essa chuva, aí até eu vivo retrucando, falando com a televisão, eu vou assistir um noticiário e falam assim: o mau tempo, falei, mal é vocês, mal é o ser humano, é um tempo chuvoso, né? Eles falam mau tempo, então eles vão ver o que é mau tempo, né? Ou quando o sol está quente, aí fala, um calor, esse calor infernal, que não sei o que. Chove, reclama. Faz sol, reclama. Se eu fosse Deus, mandava, então tá bom, então vou mandar só raio e trovão em cima de vocês. Então fala que o sol vai aumentar o calor bastante, né? E os homens foram queimados de grande calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que pode desencadear todos esses flagelos, e não quiseram arrepender das nossas maldades, do nosso pecado, nossa ingratidão com Deus e de dar glória a Deus. A quinta taça. O quinto derramou sua taça sobre o trono da fera, a fera de 7 cabeças e 10 chifres, o reinado do G20. Seu reino se escureceu e seus súditos mordiam a língua de dor. Seu reino se escureceu de trevas, quer dizer, vai descambar. Ele 3 anos e meio, como fala a Bíblia, né? O reino do anticristo, da fera e do G20, parece bom, vai ajudar toda a humanidade, vai dar comida, vai dar salário para todo mundo, vai ter o salário social mundial, que aparentemente é até uma coisa boa. O problema é que eles querem banir as leis de Deus, junto com isso, e obrigar as pessoas a apoiar essas leis. Quem não apoiar essas leis, esses mandamentos deles, seguir a cartilha deles, não vai receber esse salário social. Quem não deixar de ser cristão, quem não acabar com religião, que diz que a fera mata a meretriz, né, que mata essa subigreja, come tudo suas carnes. Ninguém mais vai poder professar religião nenhuma. Então, quem não seguir a cartilha deles não vai receber esse salário social. Então, é dessa forma que eles querem fazer. E aí vai parecer bom, todo mundo com salário social, ninguém vai passar fome, vamos encher nossa barriga, mas 3 anos e meio, só que não se sustenta. Diz que depois vai vir 3 anos e meio de desgraça. Desgraça é isso aqui, ó. É escurecer, né? Que o reino não dá certo, não se sustenta um reino com mentira, com conversa fiada, com as pessoas sem trabalhar, sem prosperar, sem estudo, querendo nivelar todo mundo igual. Tem pessoas que têm dons diferentes para dirigir, para conduzir, para administrar, então tem que ganhar mais. É lógico que eu não concordo com as pessoas, por exemplo, o pessoal que carrega lixo. É um trabalho, para mim, é digno aquilo, eles tiram a sujeira, a porcaria que ninguém quer tirar. Eles deviam ganhar muito bem. Mas não querer comparar ele, por exemplo, com um engenheiro civil que tem estudo, né, formação técnica para não deixar de destruir uma pilastra, para construir um prédio, para pôr hidráulica, para pôr cano, para pôr toda aquela gente morando lá e funcionar aquele prédio, entendeu? Então a gente não pode também querer nivelar todo mundo embaixo, aí vão ficar todo mundo na miséria. Então vamos voltar a ser pré-histórico, todo mundo, tá? Vamos fazer foguinho, vamos comer, uns caça, outros frita o bicho e todo mundo igual, não pode. Deus pôs dons para uns fazer mais e outros menos, e cada um tem o seu galardão conforme o seu esforço, né?
Entendeu? Então essa fera, quem não fizer isso não vai receber esse salário social, né? No primeiro momento, e vai ter até um tempo bom, ai que maravilha, o mundo com... É tudo mentira, é aquela bolha que eles falam, né? Que tá ali, mas a hora que ela estoura vai todo mundo para miséria, porque não tem produto para todo mundo, foi uma mentira, parou de produzir essas coisas, aí começa a faltar tudo, falta alimento, que nem nos países comunistas, que nem aconteceu na Venezuela, igual aconteceu em Cuba, aí começa a faltar tudo. Aí então esse é o quinto, né? Derramou sua taça sobre o trono da fera, quinta taça, o quinto anjo, e se escureceu e seus súditos mordiam a língua de dor, quer dizer, mordiam a língua de dor, porque a boca deles falaram e agora estão, né? Amaldiçoaram o Deus do céu, em vez de se arrepender, novamente, amaldiçoaram o Deus do céu. Nós fazemos a porcaria, eles fazem a porcaria, estão aliados com o diabo. Por que eles não cobram o diabo? Por que eles não amaldiçoam o diabo, né? Que eles foram na onda do Satanás, tem uma liderança aí que é governado pelo Satanás, por Lúcifer, né? Pelo chefe do inferno, pelos 5 príncipes do inferno, né? Os 5 demônios que governam o inferno. E eles estão com eles, né? Inclusive eles chamam o Lúcifer, o Satanás, né? O Jesus fala Satanás, eles chamam ele de pai, o pai lá de baixo. Por que eles não amaldiçoam eles? É Deus que fez aquilo com eles? Não foi. É o reino deles, o mal não se sustenta, ele se destrói a si mesmo. Amaldiçoaram o Deus do céu por causa de seus sofrimentos e das suas feridas, sem se arrependerem dos seus atos. Aí tá vendo? O sexto vai derramar sua taça sobre o grande rio Eufrates, é lá para o lado de Israel, do Egito, né? Para que se abrisse o Eufrates, secaram-se as suas águas, quer dizer, o rio Eufrates vai secar, e já está secando. Para que se abrisse o caminho aos reis do Oriente, que vem lá do Oriente, de onde que é o Oriente? China, né? China, Japão, Coreia, sei lá. Vi sair da boca do dragão, ó, o dragão vermelho, o comunismo marxista, ateu. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera, 7 cabeças e 10 chifres, é o governo mundial, o G20, e da boca do falso profeta, talvez um papa, né, das trevas, um papa negro, como eles falam, né? 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, 3 espíritos imundos. Quer dizer, as coisas que eles professam aí é isso, né? É coisa imunda, né? Com a boca parece bonito, mas é coisa impura, coisa contra os mandamentos, contra a lei de Deus. É que aqui o falso profeta é a segunda fera do Apocalipse, lá que eles estão dizendo, né? No capítulo 13. Então essa segunda fera, esse falso profeta, né? É a besta eclesiástica, né? Uma liderança mundial de igreja, né? Talvez um papa, né? Não vou dizer a religião que ele pertence, aceita para não... Tem muita gente boa lá enganada. Mas é de uma seita oculta, né? Vamos dizer assim. É uma seita oculta que estão loucos para eleger um papa aí. Para pôr um papa da seita deles, que já é formado por eles desde seminarista, né? Então, raiz da fera e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, né? Não está dando para me ver quanto tempo eu já estou de vídeo, 13 minutos. São os espíritos de demônios, ó, que realizam prodígio. Então, esse anticristo, esse falso... Não é nem o anticristo, é o falso profeta, né? O falso profeta e esses 3 demônios realizam prodígio e vão ter com os reis de toda a terra, quer dizer, eles têm poder, o poder de Satanás, e poder que o ser humano dá para ele através dos pecados, legalidades, rituais, sacrifícios, né? Então dá legalidade a esses demônios para agir, a fim de reuni-los. Ó, ele vai ter com os reis da terra, com os governantes, né? Do G20, da ONU, todos esses presidentes aí que estão se unindo mundialmente para a nova ordem mundial, aí diz que vai com eles, ó, vai ter com eles, com os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para quê? Para a batalha do grande dia do Deus dominador, o Armagedon, né? E aí diz aqui o Senhor: eis que venho como ladrão, feliz aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. Nu que? O pecado, miséria, podridão. E eles, os demônios, os reuniram num lugar chamado em hebraico Armagedon, Monte Armagedon, equivalente simbolicamente ao lugar onde pereceram os reis, porque essa cidade assentava-se ao pé das colinas do Carmelo, se estende pela planície de Esdrelon, que se tornou lúgubre pela morte de Josias, depois da morte de Cisara,
de Saul, de Ocosias e de Judá. Vários reis morreram nesse lugar, né? Os que pecaram muito contra Deus acabaram morrendo nesse lugar. Então a batalha de Armagedon. Aí por último o sétimo, vamos fazer o sétimo, depois nós seguimos em frente no outro vídeo. O sétimo derramou sua taça pelos ares e saiu do templo uma grande voz do trono que dizia, do trono de Deus: está pronto. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homens na terra. Tá vendo? É mundial esse terremoto. A grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades das nações caíram. A grande cidade pode ser, tem algumas no mundo, né? Pode ser Nova York, pode ser outra cidade na China, no Japão, a gente não sabe aqui que cidade é ela, mas ela tem simbolismo da Babilônia, né? A grande cidade foi dividida em 3 partes. Eu, no meu ver, acho que deve ser Nova York, mas essa é conjectura minha, tá? E as cidades das nações caíram, porque as outras também caem. E Deus lembrou-se da grande Babilônia, que começou lá atrás, o reinado mundano humano na Babilônia, para lhe dar de beber o cálice do vinho de sua ira ardente. Todas as ilhas fugiram, quer dizer, terremoto, maremoto, tsunami, e montanha alguma foi encontrada. Terremoto vai derrubar muita montanha. Grandes pedras de gelo, grandes pedras de gelo que podiam pesar 1 talento, acho que é 1 quilo, né? Caíram do céu sobre os homens. Os homens, o que fizeram? Amaldiçoaram a Deus. Ei, praga! Mas não é todos não, é um bom tanto, mas não é todos não. Amaldiçoaram a Deus por causa do flagelo de Saraiva, pois este foi terrível, tá vendo? O gelo foi terrível, o granizo, né, cai do céu, o tamanho, pensou, pedra de gelo de 1 quilo? Esses dias eu vi cair do tamanho do bola de beisebol, né? Vi cair pedra de gelo aí num lugar, hein? Um pouquinho menor que bola de beisebol, o tamanho de bola de ping-pong, isso. Entendeu? Uma fera espanto. Bom, aqui tem uns detalhes, mas depois nós vamos falar. Eu vou ler aqui, ó, quer ver? 21. Vamos pôr o binóculo. Isso aqui é interessante, viu? Não liga pelos meus modos não, viu, gente? Pela aparência. Eu quero que vocês peguem o conteúdo, que vocês peguem o espírito da palavra de Deus. Então, grandes pedras caíram, grandes pedras de gelo que podiam pesar 1 talento caíram do céu sobre os homens. Os homens, o que fizeram? Os homens amaldiçoaram a Deus por causa do flagelo de Saraiva, pois este foi terrível. Os reis da terra, tem um outro trecho que ele fala, os reis da terra, onde está? No 17:2, deixa eu ver. 17, tá, mas aí já não entra a gente não. Não tem a tradução aqui, que é o 16:21, imagem da queda dos reinos, né? Mas é isso, gente. Então, semana que vem a gente vai começar no capítulo 17. Vocês viram, né, a desgraceira que vem. E o pessoal tá brincando, tá achando que é conversinha fiada. A gente não sabe se agora, daqui 10 anos, tem gente que é apavorado que fala 2027, 2028, 2030. Eu sei o seguinte, que da morte de Jesus na cruz tem que dar 2000 anos para acontecer todas essas coisas e transformar essa terra e vir os 1000 anos que é do Espírito Santo, né? Que é o milênio de paz, é o milênio de restauração da terra, no novo jardim do Éden, né? Então isso eu sei. E como Jesus já morreu, a data está errada, porque fizeram no calendário lunar, teve um imperador que engoliu 4 anos, né? Na contagem dos anos. Por exemplo, quando a gente vai ver na história, a gente vê Jesus nasceu 5 anos antes de Cristo. Está lá assim, por quê? Porque a data nossa está errada. Eles acham que é 5 anos antes, né? Que teria 5 anos antes. Se fosse 5 anos antes, então Jesus, essas coisas tudo se concretizaria e daria um basta nesse mundo em 2028. 2028. Daria mais ou menos todas essas desgraceiras aí. Mas eu tô achando, como foi feito o calendário lunar, então daí teria que fazer cálculos, ver quanto atrasou, para ter uma aproximação, porque Deus não quer que a gente saiba o dia e a hora. Ele falou assim que nós poderíamos saber quando estivesse próximo, tá bom? Então vamos ficar atentos, e o que importa para nós é a gente vigiar e orar. Eu sei que a última geração já está aí no mundo, talvez essa que nasceu agora no ano 2000, né? Vamos ver, né? Porque uma profecia de Israel se cumpriu em 2019, né? Finalizou a profecia, começou a se cumprir lá a semana de anos, 70 anos, em 1948, quando o Estado de Israel foi recriado, conforme a profecia de Jesus. Mas amém, vamos seguir em frente, buscar a fé, ler a palavra de Deus, procurar meditar.
Ó Divino Espírito Santo, ilumina nossa mente e o nosso coração, Divino Espírito Santo, para que possamos compreender as suas palavras e praticá-la e pôr em prática. Obrigado por tudo que nos ilumina na tua palavra e nos revela. Ó Divino Espírito Santo, que nós permaneçamos firmes na graça de Deus, debaixo do sangue de Jesus, revestido com a armadura do cristão. Ilumina nossa mente e nosso coração, para que nós possamos fazer a coisa certa, na hora certa, de modo certo. Fazer bem todas as coisas. Amém. Muito obrigado, Senhor. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Devagarzinho a gente vai progredindo e prosperando. E se o Senhor der uma palavra de ciência, de profecia, a gente vai trazer aqui. Mas eu não gosto muito daquele pessoal, às vezes, que fica chutando, né? Deus mandou dizer. Não. Deus, às vezes, manda dizer. Às vezes, ele fala com as pessoas. Hoje em dia, Deus também fala. Sabia que Deus fala hoje em dia também? Ele fala. Se ele me falar alguma coisa, eu passo para vocês. Se ele não falar, nós vamos meditando a palavra dele. Eu falei para ele que ele não precisa fazer milagre nenhum, depois de uma experiência que eu tive com ele. Falei, o Senhor, vou fazer o seguinte, Senhor Jesus, eu vou ler a tua palavra, eu amo a tua palavra, eu vou ler ela e obedecer e praticar. Coisas espirituais sobrenaturais, se o Senhor quiser mandar, que assim seja, de acordo com a tua vontade. Mas não espero milagre, não espero nada. Eu vejo milagre na natureza, eu vejo milagre no meu corpo, na minha vida, no meu ser, já vejo milagre em tudo que eu sou. Eu já sou um milagre de Deus, você é um milagre de Deus, você é um milagre de Deus. Pensa bem nisso, amém? Tchau, gente.